Ao meu lado, a Fátima. A Fátima Latarula, ela é a primeira assessora de noivas do Brasil. E ela vai explicar pra gente como é que é essa história de assessora de noivas. Tem muita coisa interessante, né, sobre esse trabalho de assessora de noivas, né, Fátima? Com certeza, é um trabalho que eu criei, diferenciado. Eu trabalhei há alguns anos com a Ana Frida, algum tempo com a Ana Frida. A Ana Frida era uma mulher extremamente inteligente, falava 8 idiomas, ela tinha a parte de editoria de moda da Abril Cultural. E aí eu fui trabalhar com ela. A princípio, eu era uma pessoa que trabalhava fazendo os contatos, trazendo noivas, tudo mais, né? Era uma representante, mais ou menos. E aí eu vi a necessidade que as noivas tinham na hora delas virem comprar o vestido e comprar as coisas. Porque elas sempre gastavam acima do que elas podiam. Elas faziam tudo sem planejamento. E sem planejamento, depois elas vinham, queriam desmarcar, queriam trocar, e aí era uma dor de cabeça. Em vez de ser um casamento uma coisa prazerosa, se tornava um grande problema. Isso há muito tempo atrás, né? Eu já estou como primeira assessora de noivas há 39 anos. O mercado era outro, era muito diferente. E aí eu criei essa parte que eu não sabia direito como se chamaria, mas eu criei uma assessoria realmente, né? Então, o que a gente faz? A gente vê o perfil da noiva, vê o que ela precisa, o quanto ela pode gastar, para que tudo saia dentro do planejado, para que ela não gaste a mais, para não se endividar, porque tinha noivas que vendia carro, vendia tudo para fazer o casamento dos sonhos. Ora, você pode ter o casamento dos sonhos dentro do seu bolso e dentro da sua realidade. E dá para se fazer sempre uma coisa muito bonita. Tá certo. A Fátima, ela que é a criadora daqui do Casa em Festa. E você disse que você tem muitos vestidos, você criou também o Museu da Noiva. Seria esse o nome, correto? Na realidade é assim, eu não fiz o Casa em Festa. O Casa em Festa é daqui do Marquês. Quem está à frente do Marquês foi a Shirley Cabanas e a Rose. Elas é que trabalharam muito. Ajudei em algumas poucas coisas e elas me convidaram, através de um amigo que é o Passado e Presente, elas me convidaram, porque sempre com ele eu faço esse evento que é do museu. É uma exposição chamada Amor pelo Amor. É a exposição do vestido de noiva do museu. Eu sou a curadora. E esse nome, Amor por Amor, qual o sentido dele? Qual é o significado desse nome nesse evento? Amor por Amor. Na realidade já está vindo com esse nome a exposição desde o ano passado, porque o ano passado foi feito um evento no Teatro Tuca, chamado Enlace à Loja do Orives. É uma peça escrita pelo Papa João Paulo II, onde eu tive o prazer de poder organizar 2 dias de evento para 700 pessoas cada dia. E aí eles fizeram uma homenagem para mim e eu levei os vestidos de noiva num grande desfile com vestidos de países e vestidos também daqui do Brasil de décadas. Então, em agradecimento e também porque a parte do teatro, o Enlace à Loja do Orives, não tinha nada de cunho, como é que eu vou te dizer, assim, as pessoas quando falam, é um Papa que escreveu, mas quando ele escreveu a peça, o Papa João Paulo II era um ator. E demorou 20 anos para se trazer essa peça para cá, que é um super musical que tem o projeto de rodar o mundo inteiro, porque o Papa é sempre do mundo, né? Então, em vista disso, é que eu fiz o Amor pelo Amor. E também, porque não tem nada a ver com religião, aquilo que ele escreveu, tem a ver com o amor pelo amor. Que, na realidade, também eu sou uma sacerdotisa celta. Eu faço os casamentos celta, sou a primeira que faz os casamentos aqui no Brasil, celta, que é o amor pelo amor, que a gente fala não é de religião, mas sim desse sentimento gostoso que a gente se sente quando a gente ama. É verdade, é bom casar com amor, não é só falar, tem que casar com amor. E você, como a gente percebe, é uma pessoa que tem muito amor no coração, agora vai explicar para nós cada vestido desse aqui. Por exemplo, aqui atrás de nós tem um vestido, vamos filmar esse aqui. Esse vestido aqui, de que época que era? O que ele representava para a época, esse vestido aqui, Fátima? Na realidade, esse vestido é da época da década de 70, que é hippie, você entendeu? Então você veja, as mangas na década de 60, veio toda aquela novidade de coisa dos festivais que tinham, das coisas todas, e aí veio na década de 70 o hippie. E tinha também o Romeu e Julieta, né? Lembra daquele filme maravilhoso que marcou época? Então, esse filme que marcou época vem com um certo
aberto. Você veja, a manga é mais bufantezinha, era larga, porque tinha aquelas boca-sino. Então tem um pouco da década de 60 para a década de 70, que é simplesmente quando explodiu a parte hippie. Graças ao bom Deus, eu no meu museu não tenho um vestido que seja importado. Por quê? Porque eu me nego. Eu tenho mais de 300 vestidos de noiva. Eu tenho um apartamento cheinho de vestido de noiva. Como é que você chegou a esse número? Um pouquinho de cada coisa. Por quê? Por exemplo, este primeiro vestido que está na frente é um vestido do Pedrinho Fernandes, da década de 80. Fez um sucesso enorme. Foi a época que o casamento da Lady Di estava em alta. Foi feito casamento, então era tudo grande. Era um vestido de princesa. E todo mundo, toda noiva sonha com vestido de princesa, né? Agora, por exemplo, você falou evolução da mulher. Aqui, dentre esses aqui, o que você chama de moderno do atual, por exemplo? O atual, eu trouxe uma linha hoje que vocês viram pelas meninas que estavam desfilando, que é do Hélio Cristel. Então ele fez uma linha bem atual, então isso seria o atual, a noiva de hoje, você entendeu? Então assim, dentro do meu museu eu começo com 1910, que é esse vestido, que se usava ancas, e esse vestido é muito particular, que na realidade ele é com botinha, e ele também, porque era chão batido, né? Terra batida. Elas casavam em fazenda, no tempo da avó, da bisavó. Era época que casava com chapéu, era de manhã o casamento. Era mais elegante, né? Vamos falar. Era mais elegante, mas nós temos que entender que naquele quadro que ela se encontrava, naquele momento, era o necessário. Então tinha que ter sombrinha para se proteger do sol, né? Tinha que ter um chapéu também para quando ela não estivesse com a sombrinha, e tinha que ter bota porque era chão batido. Muito bem, Fátima, você falou sobre curiosidades sobre as mulheres e cada vestido em cada época. Por exemplo, esse aqui é um vestido de que época, mais ou menos? Esse daqui é da década de 20, quando teve toda aquela revolução cultural da Semana de 22, se mudou muita coisa na mulher. Né? A mulher ficou, fumava com piteira, você entendeu? Já estava se modernizando, a mulher passou por muitas coisas e muitas fases. Então o vestido ficou mais curto, você entendeu? Aí o que acontece? Os acessórios, né? Você vê um colar, obviamente aqui é uma bijuteria, mas na época o que elas usavam era tudo brilhante mesmo, para quem tinha também, né? E era uma touca, que quando não era de pedraria, porque era a época da melindrosa, você entendeu? Então é muito bonito a gente ver, por isso que eu fiz questão absoluta de mostrar esse vestido que é meu xodó. Olha, eu devo te dizer uma coisa, nós mulheres, isso eu vou te dizer de cátedra, quando você vê vestidos de 1500 para cá, você pensa que é tudo fechado, que nada, elas usavam decotes muito decotado, inclusive em casamento e nas festas todas, nos saraus todos, você entendeu? A gente tem a ideia que era tudo fechadinho, que era a época da vovó, mas não era tão assim, não. Mas ela foi mudando a cabeça. Vamos falar que a vovó está um pouquinho mais avançadinha para a época. É isso que eu falei, na realidade a moda, ela não tem uma evolução, ela tem um vai e volta. Então aquilo que uma vez ela usava mais aberto, depois fecha, depois abre, é no momento certo, né? Muito bem, aqui com a Fátima, ela está mostrando para nós um vestido que era da década de 30, eu vi aquela revolução de 32. E Fátima, fala para mim e para o pessoal da TV Croma, como é que nós podemos ver que teve uma revolução também nos vestidos de noiva? Na realidade é aquilo que eu falei. O vestido de noiva é fruto da mulher de cada época. Se a mulher está passando por um período de revolução, de brigas, de confusão, de guerras e tudo mais, é óbvio, o que ela vai ter menos dinheiro, vai ter menos condições. Então, obviamente, o vestido dela vai ser mais sem bordado, mais liso. Só que daí já volta o vestido até, antes era mais até a parte midi, né? Seria o vestido tamanho midi, agora vai até a canela o vestido, né? Então ele é curto, não é tão comprido, ele tem uma cauda menor, mas você veja, o sentimento da mulher é assim, inclusive isso bem retratado no enlace à loja Dorives, a noiva ficava assim, num dia ela casava, no mesmo dia às vezes ela perdia o marido, às vezes na guerra, porque iam viajar para poder lutar.
Então, o que acontece é que muitos desses lugares, como eu estou te falando, lá no teatro, foi bem retratado isso, né? Mostra que ela casou dentro da loja de Ourives, pôs aliança, ficou uma vez só com o marido para sacramentar o casamento. No dia seguinte ele foi viajar e morreu na guerra. E desse amor deles, de uma noite só, ela teve a filha. E aí conta toda a história, você entendeu? Então eu digo para você que é exatamente isso o que acontece. As noivas já se vestiam como santa. Então, na realidade, se você vê o véu, a parte de trás, é como se fosse uma santa mesmo, você entendeu? E é isso que é o interessante. Como é que você define o pano para a época também? Se tem uma definição? Na realidade era assim, os tecidos muitas das vezes vinham importado, ou às vezes era passado de geração em geração. Às vezes um vestido de noiva era passado de geração, você entendeu? Isso acontece tanto nos séculos quanto nas décadas também. Tem aquele vestido que você tira da naftalina, lava, tudo mais e vai usar. Então é assim, nessa época se usava muito um crepe de seda, uma coisa mais livre, mais solta, mais leve também. E outra coisa, né? Nessa época também eu creio que teve muita migração. Sim. E traziam panos, Portugal, Espanha, Itália. E falando em Espanha, eu queria que você mostrasse um muito bonito que está aqui atrás. Esse aqui você falou já é um vestido espanhol, mais castelhano, aquela coisa. Na realidade, ele está sem a peneta agora, porque foi levado para o desfile, né? E a menina desfilou vestida de espanhola. Mas ele tem uma peneta maravilhosa e tem também a parte do véu, que também é um véu da Espanha mesmo. Da Espanha mesmo. É um modelo mais atualizado. Você entendeu? Porque eu trouxe aqui de várias épocas e de alguns países. Assim como tem esse, tem um outro de Portugal que a gente vai falar daqui a pouquinho. Só vou te apresentar mais um vestido antes de falar de Portugal. Muito bem, ainda com a nossa amiga Fátima, que é a primeira assessora de noivas do Brasil. Fátima, esse é um vestido que ele, assim, nós olhando para ele, o que eu percebo? Ele tem um pouco de sensualidade, romantismo, que a renda passa um pouquinho disso, né? Esse aqui já é mais para que ano? Esse daí é a década de 90, na realidade esse vestido é do Salvatore Laureano, um estilista maravilhoso, mas ele, a exemplo do que eu falei, ele foi o único estilista que começou a exportar vestidos de noiva, inclusive para Dubai. E isso eu acho que é muito importante, porque ao invés dos nossos empresários importarem tanto, nós temos a melhor mão de obra, nós temos um trabalho de primeira, é um absurdo isso se perder no mercado, você não vê estilistas mais quase trabalhando, se fechou muito o mercado, então isso é um grito realmente de alerta. Então este vestido é inteirinho, olha que artesanato, é inteirinho feito em fuxico, fuxiquinho. Sabe, aquilo bem antigo da época da vovó? Então é feito em fuxico e tem um Swarovski dentro e ele tem representação lá e ele exporta os vestidos de noiva do Brasil para Dubai. Então eu realmente gosto e sempre que posso trago um vestido dele para poder mostrar um trabalho de primeira. Agora vamos falar uma coisa, Fátima. Você disse que ele exporta vestidos. Eu creio que no Brasil, estilista do brasileiro, ele é muito bem conceituado, né? Porque nós vimos pelas revistas aí afora, não é tão assim, os estilistas norte-americanos e tudo mais, tão refinados quanto do Brasil. A gente vê que do Brasil possui assim um top de estilistas do mais alto nível. Como é que você define o estilista, o estrangeiro para o brasileiro? Como é que você define essa linha de estilista que nós temos hoje? Na realidade, eu acho que tudo é marketing e mídia, né? Então é assim, antigamente a gente pegava todos os modelos que vinham de Portugal, da Espanha, a gente sofria influência, inclusive da França. Então a Europa inteira era a nossa vitrine. Mas hoje, nós brasileiros, temos a melhor mão de obra, bordadeiras maravilhosas, costureiras incríveis, então estilistas incríveis, que está se perdendo. Isso por quê? Porque simplesmente para ganhar um pouquinho a mais, e para não ter que pagar tantas taxas, tantas coisas. Então é assim, eu acho que o governo deveria baixar as taxas para que nós pudéssemos e pôr uma taxa mais alta para quem buscasse lá de fora. Porque se nós temos tudo aqui dentro e a gente tem mão de obra capacitada, para que a gente pode estar não utilizando isso, né? Então, basicamente é isso. E assim, dizendo para você sobre o estilista de lá e o daqui, eu digo que assim, a gente não tem comparação. Realmente, eu acho que assim, por exemplo, o americano, os vestidos, as rendas, inclusive o bordado, não é feito tudo à mão, é feito tudo na máquina.
É diferente, o nosso não, o nosso vestido é único, é feito um por um. Mesmo que seja o mesmo modelo, nunca vai ficar igual, porque é manual. Agora nós vamos fazer a matéria com aquele vestido ali.